Muito boa noite para você que já está aí ligado na nossa programação. Seja você muito bem-vindo. Obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia. Essa é mais uma edição do podcast Executivo, nosso canal informativo. Informações sempre com muita qualidade, credibilidade e conteúdo, levando para vocês grandes empresas, profissionais, especialistas das mais variadas áreas. Hoje o podcast Executivo vai conhecer de pertinho um trabalho super diferenciado, já que o tema que a gente traz é sobre inteligência estratégicas em sistemas. Vamos falar de tecnologia, vamos falar de diferenciais, por isso a gente vai conhecer de pertinho um trabalho de uma empresa que é grande destaque dentro desse mercado, que é a IPDV. E junto a ela, claro, temos que trazer convidados que muito conhecem sobre o tema que a gente vai abordar hoje. Por isso, recebemos não um, não dois, mas três convidados especiais que já estão conosco ao vivo aqui para participar junto com vocês. Vocês já sabem, são os nossos convidados principais, os nossos protagonistas e podem participar com a gente, interagir aqui através do nosso chat. É sempre muito bom estar com vocês. E o nosso muito obrigado e boa noite já para o Fábio Costa, que está conosco aqui. Boa noite, Luciano. Que é CEO da IPDV, o Lucas Evangelista está aqui com a gente também, diretor de tecnologia, também da IPDV, e o Sullivan Júnior, gerente comercial, cuidando também de pertinho de toda a área do marketing, cuidando e fazendo a diferença, participa com a gente também. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Você tá, Luciano? Gente, obrigado por nos receber aqui, não só eu, toda a equipe aí com toda a receptividade, todo o carinho, a atenção. É sempre muito bom poder estar conhecendo aí áreas, segmentos novos e empresas que realmente fazem a diferença. Então, o Fábio, quero agradecer a disponibilidade do seu tempo e participar com a gente. Obrigado, eu que agradeço aí pela oportunidade. Vamos bater esse papo bacana para falar um pouco mais de ponto de venda, estratégia, trade marketing, e para que a gente possa evoluir com todo o tema. Lucas, obrigado também pela sua participação e poder compartilhar com os nossos internautas um pouquinho da sua experiência também. Obrigado você, Luciano. É um prazer a gente poder estar junto e apresentar um pouco da nossa história, trajetória e o que a gente pode agregar de valor. Sullivan, agradeço também aí esse momento e a sua participação, a sua disponibilidade, o seu tempo para trazer também um pouco da sua experiência e compartilhar com a gente. Obrigado, agradeço aí ao podcast executivo de estar batendo um papo conosco, falar um pouco sobre inovação, tecnologia, os diferenciais que a IPDV tem aí no mercado. Creio que a gente tem muito assunto para falar, bastante coisa para discutir. Acho que vai ser bem valioso esse assunto aqui. Com certeza será. Mas antes da gente conhecer de pertinho esse trabalho fantástico e super diferenciado que a IPDV vem trazendo desse tema da tecnologia, da inteligência de sistemas, antes eu queria entender como é que o Fábio chegou nesse mundo tecnológico, sempre foi apaixonado por essa área, como que tudo aconteceu para ti? Luciano, eu trabalhei durante muitos anos, 20 anos na carreira aí profissional em multinacionais, né? E ao longo da jornada teve um determinado momento que eu vi que eu podia empreender, que tinha uma oportunidade no mercado. E eu acabei me deparando com o Lucas, que era uma pessoa de tecnologia, e nós desenvolvemos aí um trabalho em conjunto, voltado para a área de trade marketing, vendas e finanças, e nós aí saímos com a IPDV no mercado, isso falando em 2009, então já são 15 anos de trajetória. Bastante então, tempo ao longo já. dessa jornada a gente foi aí considerando várias oportunidades no mercado, desenvolvendo produtos. E isso não para, né? Quando a gente fala de tecnologia, é inovação em cima de inovação. E estamos aí há 15 anos nessa trajetória. Lucas, ele já te deu um spoiler aqui já pro pessoal. Imagina, eu venho da área de tecnologia, sempre fui apaixonado, sempre foi uma coisa que me moveu bastante. Esse desafio constante, né, que é a tecnologia, muda sempre, cada dia a gente tem que estar se preparando mais e eu gosto desse movimento. A vontade de empreender também sempre foi uma coisa bem forte dentro da minha jornada, então isso é o que nos trouxe aí nesses 15 anos de carreira de desafios, atendendo os nossos clientes, parceiros e amigos. Perfeito. E você, Sullivan? Eu vim também dessa área de tecnologia, né? Nasci lá na época que a gente falava de lan house, era coleta via
a parte de Excel, todo mundo tinha uma certa dificuldade em coletar, entender, e a gente já estava fazendo BI através de papel e Excel. Então a IPDV também aí nasceu comigo aí há 15 anos atrás, eu também estou há um longo tempo com a IPDV, a gente já está 14 anos de história juntos aqui, passei por todas as áreas dentro da companhia e hoje aí estou na área de, que você mesmo disse, né, ajudando no marketing, tocando a parte comercial da empresa. Quer dizer, fazendo a diferença com o time. A gente tem aqui, né, 3 representantes, sendo o CEO, o diretor de tecnologia, o diretor comercial, mas tem toda uma equipe que realmente faz a diferença. Vocês consideram hoje, quando a gente traz o nome IPDV, o atendimento sendo um dos grandes diferenciais? Sem dúvida. Eu acho que a gente tem como diferencial e a gente, ao longo dessa jornada aí de 15 anos, a gente sempre tentou manter essa parte do atendimento muito forte para o nosso negócio com todos os nossos clientes. Que a gente sabe que quanto mais próximo você está do cliente, quanto mais tailor-made você consegue atendê-lo, isso se torna um diferencial competitivo, principalmente quando você fala de mudanças tão radicais, né, em formatos de atendimento no mercado hoje, você tendo um número que vão te chamar para atender, filas de espera, então a gente realmente tem um atendimento muito especial. Eu acho que o Lucas pode falar até um pouquinho mais sobre o tema. E acho que o grande diferencial de atendimento nosso, de fato, é a proximidade com o cliente. A gente se vê muito próximo do cliente para ouvir, seja num processo de evolução, seja num crescimento contínuo, seja numa customização, a gente quer estar dentro do negócio do nosso cliente. E acho que hoje, apesar da tecnologia ela ser um conector muito forte, pessoas ainda fazem bastante diferença dentro do nosso business. E a gente gosta bastante dessa proximidade com o nosso cliente, nosso parceiro. Na sua visão, Sullivan? Basicamente, o ponto que ambos comentaram, acho que faz total diferença hoje, porque com o digital a gente sabe que todo mundo busca automação, né? Um fluxo de você ter todos os chamados feitos por chatbot, respondendo de forma automática, e aí a pessoa fica numa fila de espera. Então a IPDV de fato tem esse diferencial, isso está no nosso DNA, de atender o cliente, entender qual é a real necessidade de customizar, de entender se precisa melhorar, para não ter também um grande impacto dentro da cultura da companhia, para quando você implementar o projeto, né, você tem ali uma certa aderência, com mais, vamos falar assim, calma, e todo mundo aceite ali uma nova tecnologia e uma nova inovação. Equipe, falando de experiência, de conhecimento, hoje é difícil se ter uma equipe experiente que traz aí todo o diferencial. Esse mercado, essa área é complexa numa mão de obra especializada, eu diria. Bom, posso te dizer que a gente tem um time muito consolidado, porque é um time que trabalha com a gente há muitos anos. A gente tem pessoas, como o Sullivan falou, desde o início, 15, 14 anos, 10 anos, 8 anos, trabalhando, se dedicando com a gente. Então é um time muito engajado, são pessoas que a gente sabe que pode contar, e não é mão de obra fácil, né? Um desenvolvedor hoje tem bastante mercado, a gente sabe disso, e a dificuldade de contratação dentro do nosso mercado, ela persegue todas as empresas do segmento de tecnologia. Então a gente tenta estar o mais próximo possível dos nossos colaboradores, ouvi-los, que acho que isso é um diferencial grande e primordial para você conseguir sustentar um time. E assim, eles são super parceiros, amigos, e a gente tem uma grande relação. Quando a gente fala da IPDV, IPDV hoje está localizada em São Paulo. Mas e quando a gente fala de abrangência, raio de atendimento, como é que funciona? A IPDV hoje trabalha a nível nacional, tá? Então ela atende a nível nacional, América Latina também, nós temos algumas situações. Então com esse episódio pós-pandemia, esse formato que nós falamos de home, muitas coisas mudaram nesse formato de empresa de tecnologia. Então hoje isso não é um problema para a gente atender à distância, não somente aqui em São Paulo. Então o que é fora, geralmente a gente atende em reuniões online, né? É muito próximo também, porque hoje a distância não é um problema. E óbvio, quando o cliente está aqui em São Paulo, acaba tornando a situação muito mais fácil, e aí a gente tem essa proximidade, né? De estar junto, fazer reunião presencial, a gente preza muito por isso, a gente entende que isso faz toda a diferença, você está mais próximo do cliente também. Lucas, Sullivan.
O que vocês complementam? Eu falo para você que hoje a gente consegue atender de forma homogênea, nacionalmente falando, todos os nossos clientes. Tivemos algumas experiências na América Latina, pequenas experiências, mas é um desejo e uma vontade muito grande da IPDV de atuar nesse mercado também, mas nacionalmente a gente consegue hoje atender os nossos clientes de uma forma homogênea. Obviamente que regional você tem uma especificação ou outra, né, que é muito da cultura, né, implementada lá, mas a gente tenta fazer de forma homogênea. Falando como eles mesmos citaram, eu acho que de forma hoje onde o digital auxilia você ter toda essa parte de implementar via essa questão de call, reuniões, então a abrangência hoje da IPDV ela é nacional e a gente hoje atende muito cliente fora do estado de São Paulo. Então, esse grande ponto de suporte, que nós estávamos comentando, da própria equipe, de estar ali tendo essa questão mais pessoal, isso facilita muito, mas a IPDV, ela gosta de estar presente mesmo, estar indo com o cliente, fazendo reuniões presenciais se for necessários, lançamento de produto, próprio treinamento, capacitação da equipe, porque hoje todo mundo quer fazer tudo via call e a gente entende que estar presente é diferente e você tem ali um certo ensino, uma capacitação e uma implementação, então isso conta muito para os nossos clientes e sim, voltando a dizer, o atendimento é um diferencial que a IPDV atua hoje, isso conta nessa abrangência nacional aí de atendimento. Quem está acompanhando a gente de pertinho aqui, ao vivo, e eu já agradeço, é o Anderson Nunes, está aqui de olho no podcast executivo, acompanhando de pertinho todos vocês. Ele comentou aqui, salve família IPDV. Que bom. De pertinho, participando aqui também junto com vocês. Você está chegando agora dentro da nossa programação, quer participar com a gente, trazer a sua dúvida dentro da pauta, sinta-se à vontade, interajam com a gente através do nosso chat e a sua pergunta é levada para quem realmente conhece dentro do tema abordado. Obrigado sempre também pela companhia de vocês. Dando continuidade, eu queria trazer para vocês o seguinte, de onde de fato veio todo esse interesse, quando a gente fala da IPDV, em relação à necessidade de oferecer serviços no PDV? Tá. Essa pergunta ela é boa, porque na verdade a experiência, a trajetória que nós tivemos, principalmente eu na minha carreira, eu sempre trabalhei em áreas que tinha um foco muito grande no PDV. Então isso fez com que eu criasse muitos mecanismos nas experiências que eu tive, nas empresas que eu passei profissionalmente, e aí uma dessas acabou aparecendo uma oportunidade para que a gente tivesse a construção da IPDV, a construção dessa plataforma voltada para a área de trade marketing. E daí as coisas foram acontecendo de forma natural, cada vez mais é óbvio, o mercado tendo bastante concorrência nesse sentido, mas acho que a concorrência serve para evoluir muito, né? Essa é a grande verdade, cada concorrente que aparece, a gente também vai se desenvolvendo, vai amadurecendo, e eu acho que isso foi a grande chave para que a gente tivesse a IPDV voltada realmente com inteligência no ponto de venda. Foi essa oportunidade profissional que eu tive e aí atrelado junto com o Lucas, a gente acabou chegando nesse momento aqui. Complementam? Complemento. Eu acho que quando nós começamos há 15 anos atrás, era um desafio muito grande falar de tecnologia. O máximo que a gente tinha eram celulares que tinham aquelas conexões terríveis, né? Que a gente sabe disso. E a gente foi pioneiro e se desafiou, né? Transformar o que era totalmente manual em tecnologia e ágil, porque era o que o mercado fomentava, né? A área de trade marketing, de merchandising, eles precisavam de informações ágeis para tomada de decisão. E aí o que moveu mais a gente era a experiência do Fábio em olhar a execução do mercado, né, o trade, a vivência dele, e o nosso expertise de tecnologia, em conseguir transformar esses dois em um produto. E aí eu acho que a gente conseguiu trazer essa solução que está aí há mais de 15 anos no mercado. E é isso que você vê, né, Solivan? É isso que você vivencia diariamente. Aqui como nesse ponto que eles comentaram, o que é legal? Foi uma mudança muito grande, assim. A gente pegou no início do negócio
Hoje fazer check-in, check-out, controle de equipe, hoje é simplista. Hoje o cara vai lá, clica num botão, é rápido. Antigamente, a gente passou por experiências que você tinha que marcar. Nós passamos em treinamento, dependendo da companhia, que o cara dava um canetão para o próprio promotor marcar um espaço dentro da loja, que ali sim você tinha a georreferência que captava a localização dele para começar a falar de gestão de ponto eletrônico. Então, assim, a IPDV tem um know-how vasto nesse histórico, nesse processo, como o Lucas mesmo disse. Fomos pioneiros, sim, dentro dessa tecnologia, dessa inovação dentro do mercado. E, sim, esse foi um grande ponto que veio do próprio Fábio, essa dor do dia a dia de levar o dado para a galera interna, né, do back-office, que a gente conhece aí, a galera que fica lá dentro da companhia, de como que eles conseguiriam interpretar o ponto de venda. Qual era a ruptura, qual produto que estava faltando, o que é o preço, qual que é o meu concorrente. Então isso aí foi vendo até que o Lucas, com todo o conhecimento dele tecnológico, conseguiu implementar e aí a gente veio até onde a gente está hoje. Muita gente vem trazendo questões quando a gente abordou a ideia, né, do que a gente ia trazer como pauta no podcast executivo, e muita gente também enviava os e-mails, o pessoal arquivava, pergunta para o pessoal lá ao vivo e tal. Então muita gente comentou, foi uma questão muito abordada, de como é que funciona o trade marketing, né, e quais os principais desafios enfrentados aí no caso de vocês, a IPDV. O trade marketing, na verdade, ele é uma extensão do marketing, né? O elo entre vendas e marketing, e é óbvio tentando atingir a melhor performance dentro dos varejistas. E eu acho que o trade marketing, nesses 15 anos aí de existência da IPDV, ele vem se desenvolvendo cada dia mais, né? Não é à toa que aparecem mais ferramentas, mais nomenclaturas, mais formatos. Então, assim, eu acho que toda essa história do trade marketing, ela é muito próxima da história da IPDV. A gente acompanhou muito esse processo, né, de perto, porque na verdade, como você pode ver, a IPDV está baseada em atender o trade, vendas e finanças. Então, a nossa história, o tempo inteiro, ela vem crescendo e vem atingindo performance relevante no mercado, com tudo isso que vem acontecendo em paralelo também com a área de trade marketing. Lucas. Como o Fábio disse, são as três soluções hoje da IPDV, que a gente vai talvez ter a oportunidade de falar um pouco mais, elas estão totalmente atreladas aos principais elos do trade, né? Basicamente o merchandising, que é a execução de ponto de venda, é onde a gente vê toda a apresentação do ponto de venda para o shopper, para o consumidor, toda a parte de gestão de investimentos, que é o que movimenta o ponto de venda, né, que faz as coisas andarem entre indústria e varejo, e as oportunidades dentro do varejo que viabilizam essa triangulação, esse 360 do trade. Então a gente está muito acoplado a isso, está muito conectado a isso, e sempre, conforme o trade evolui, a gente busca essa evolução contínua dentro de casa também. Sullivan. Como ambos comentou aí, acho que é a nossa grande escola, né, o trade marketing, vamos dizer assim, para a IPDV. Nós não somos os conhecedores de trade marketing, vamos dizer assim, né? Hoje tem muita mentoria, muitas pessoas que atuam focado nisso. A IPDV ela nasceu aí para curar uma dor que a gente entende que é necessário para que quem está na área de trade marketing tenha visibilidade de todos esses pontos que se faz necessário. Então, as estratégias, quais são as estratégias que vão acontecer no ponto de venda? Isso aí é uma ação do trade marketing, onde ela consegue visualizar, viabilizar isso? Através das soluções da IPDV. Como que ela enxerga, qual é a verba, qual é a ação, se ela executou, se ela não executou, algo que ela precisa implementar para alavancar o sellout dela, que é um dos papéis do trade, onde ela acompanha isso? Através da nossa solução. Então, a IPDV, ela nasce e ela tem essa dor de querer trabalhar dentro do trade, como vendas, como finanças também, que são outras áreas importantes dentro das nossos entregáveis, mas a gente entende que a IPDV vem para auxiliar muito forte essa área de trade marketing com as nossas soluções, como foi dito aqui por eles, tá bom? O Sullivan trouxe uma observação, é legal, e aí a gente traz exatamente esse diferencial da IPDV, falando de soluções, e quando a gente foca, enfatiza o trade marketing, aí a gente vem
com várias soluções. Por exemplo, a parte de pesquisa de análise de mercado acontece. Eu vou trazer num geral e vocês podem comentar que eu acho que isso é legal, só para você ter uma ideia contextualizada. Pesquisa de análise de mercado, desenvolvimento de estratégias, planejamentos, execução, monitoramento e avaliação, entra, relacionamento, varejistas. Como é que é isso em detalhe? Justamente entendendo a necessidade de cada cliente para levar exatamente essa solução que ele busca, o entender exatamente essa troca de informações, quer dizer, tudo isso é agregado a esse serviço, a essas soluções. Quer dizer, aqui a gente tem algumas coisas que a gente está destacando agora, mas é tudo isso, né? Eu acho que ao longo dessa trajetória, nós fomos construindo todos esses tópicos, né, que existe dentro do trade marketing, e ele não para de evoluir, de forma clara, objetiva e processual dentro dos nossos produtos. E hoje a IPDV tem 3 produtos, né, que é a gestão de trade marketing, que é o GTM, a gestão de verbas comerciais e a gestão de oportunidades no PDV e no e-commerce. Então, se você pegar os nossos produtos, você vai perceber claramente que todos esses pontos que você elencou, eles passam todos com certeza dentro das plataformas, tá? E isso faz com que a gente crie processos e trabalhos de forma clara e objetiva e gerando muita produtividade, muitos ganhos para as empresas, seja indústria, seja varejo. Ó, Sérgio Terini, você quer complementar, Sullivan? Não, pode ir. Fica à vontade. Vamos para a pergunta do chat. O Sérgio Terini, ele trouxe aqui um comentário, estou acompanhando vocês de pertinho aqui, e ele comenta: time forte, grande oportunidade nesse excelente canal. Obrigado, Sérgio, pela sua participação. E ele complementa: a empresa evoluindo, sempre esse cara, Lucas, fundamental, diretor de tecnologia, super atento. Está elogiando aí sua visão, o seu trabalho. Antes era no orelhão, no que vocês estavam comentando aí, usava-se os orelhões, depois comparar com os pontos de venda. Isso. Olha isso, a observação dele. O Rodrigo Santos também está com a gente, também traz a observação. Só tem fera aí, hein? Parabéns, pessoal. Legal, acompanhando vocês. Obrigado também para o Rodrigo. E o Sérgio, ele complementou: as indústrias têm carência de soluções, muitas ainda fazem o seu JBP. Isso aí. Em planilhas. E as soluções, a IPDV, automatizam os processos das indústrias. O Sérgio já está fazendo a propaganda automática aqui da eficiência. Da eficiência. Você ia comentar, Sullivan? Comentar só esse adendo do que o Fábio estava falando, sobre a questão principalmente, né, de toda essa evolução e o que a gente tem aí desses indicadores que você mesmo citou, né, essas estratégias, pegando o gancho do próprio Sérgio Terini. Hoje as coisas acontecem ainda, a gente vê a necessidade de ter todos esses ganhos, de avaliar e entender esses ganhos, mas muitas das companhias, indústria ou varejistas, independente do canal, farma, alimentar, qual seja, ainda existe uma coisa muito assim, operacional, manual, e a gente não consegue ver o porquê de algumas vezes não ter essa evolução, né? Porque, de fato, a tecnologia hoje, ela está aí para agregar valor nesse sentido. Então, como a gente vai falar no primeiro tópico que você comentou, quando a gente entrar nas soluções, e o JBP é uma solução que a gente vai atuar e falar, mas a inicial, que é a primeira que a gente criou, que é a solução de gestão de trade marketing que o Fábio comentou, é uma solução que a gente fala desses indicadores que você disse. Então, entender uma ruptura, entender um preço, entender um share de gôndola, entender qual é o tamanho, o que eu posso melhorar, qual é o preço do meu concorrente, como eu vou atuar. Tudo isso vai trazer esses direcionamentos que você precisa ter para evoluir a sua estratégia, para evoluir e entender como que você está perante ao ponto de venda, porque muitas vezes você está no escuro. Dentro do escritório, você não consegue ter essa visão de como é o comportamento do ponto de venda. E hoje tem gestão de GC, né, que é a gestão de categoria, e entra vários outros elos que faz sentido para que você consiga aí evoluir o seu trade marketing. O Caio está participando com a gente e trouxe uma questão aqui. De que maneira a IPDV ela pode aprimorar a gestão inteligente no trade marketing das empresas? Bom, Caio, obrigado pela pergunta, né? Hoje, como a gente está comentando aqui, a IPDV ela tem hoje uma gestão que a gente chama de gestão 360, que é
a consolidação e a unificação de soluções que levam essas estratégias para o ponto de venda. Então, de forma, por exemplo, usando o que a gente tem do próprio gestão de trade marketing, através das execuções, através dos acordos comerciais que a gente integra dentro dessa plataforma, você consegue viabilizar, evoluir melhor o seu sellout, a implementação dessas ações. Então, se aquilo te dá um maior retorno, o famoso ROI, então, de forma estratégica, você consegue definir se uma ação é melhor, se uma ação não é melhor. Você consegue hoje rentabilizar, por exemplo, o seu ponto de venda, interpretar onde você tem que fazer ali um cross, fazer uma execução com mais excelência, entender toda a parte de conceito de loja perfeita, que também é uma questão que a gente atua dentro das nossas plataformas. Então, interpretar se o seu sortimento é ideal, se o seu mix é ideal dentro do ponto de venda, se você está trabalhando com o preço conforme foi sugerido dentro do que você ali negociou, se você está na exposição ou você está no local certo, próximo a um concorrente ou próximo a um cross de venda que você tem que ser feito. Então, através das plataformas da IPDV, você consegue implementar a sua estratégia, colocar ali tudo que você entende que se faz necessário para que aquilo te dê direcionamento. Sem fazer aqui um spoiler, a gente vai falar mais para frente, mas temos também outras tecnologias, como a parte de IA, de inteligência artificial, que entra dentro desse processo, que a gente agrega valor para dentro do fluxo. Então, eu acho que dessa forma a IPDV traz aí grandes pontos através da inteligência e através do conhecimento que nós temos. E lembrando, sempre é importante o know-how do cliente, que o cliente implemente as estratégias deles para que a gente seja uma ferramenta para que ele consiga entender se o que é necessário para aquela companhia, se de fato ele está tendo essa visão e esses ganhos que no caso a solução agrega para ele. Lucas, quer complementar? Basicamente, só complementando, né? O que o Sullivan falou. Nós somos o viabilizador de implementação de estratégia do trade. Então, conforme eles desenham a necessidade e o que eles precisam, as nossas soluções conseguem criar processo, implementar, buscar esse resultado no ponto de venda, trazer inteligência gerencial e estratégica para o time de trade e apresentar o resultado final. Então, acho que isso é o principal valor agregado, é o 360 na mão do trade, é levar de dentro para fora e trazer de fora para dentro. Acho que isso é o que a gente consegue gerar de valor agregado. Fábio, é fechar o cerco, né? Eu acho que o principal de tudo isso, além de você criar processo, né, você ter histórico de tudo que é feito, você tem a grande chave do sucesso aí, que é o ROI, né? Que é você trazer o benefício de tudo que você utiliza dessas plataformas para gerar valor para o seu negócio. E aí você pode usar esse dinheiro da melhor maneira possível, seja reinvestindo no seu negócio, seja tendo maior lucratividade, mas a gente percebe claramente que hoje nas empresas ainda existe um mar azul aí de oportunidades para esse tipo de produto, para esse tipo de plataforma. Vamos trazer uma outra questão aqui, o pessoal também abordou e eu já vou abrir esse espaço quando a gente fala sobre GTM. Como é que funciona aí os entregáveis? O que vocês destacariam dentro desse tema? Bom, falando do GTM, primeiro que foi a nossa primeira solução, é a solução hoje que a IPDV, vamos falar assim, é a mais antiga, mas ao mesmo tempo é a mais nova. Nesse ano a gente lançou toda uma roupagem nova para ela, fizemos toda uma, vamos falar, né, através de um UX, a gente contratou aí para fazer toda a parte de layoutização nova, toda a reestruturação do nosso desenvolvimento, e o Lucas depois não vou entrar na área dele, mas ele pode falar um pouco mais. Mas o GTM é a nossa solução de gestão inteligente para execução em trade marketing. Então ela vem ali com a ideia de falar de coleta de indicadores de performance, além de toda a gestão de assiduidade da sua equipe. Então, se ele está no roteiro, se ele cumpriu aquele roteiro, aquele promotor, merchandising, indifere, tá, pessoal? Qual é o perfil ou do headcount. Você está falando ali de CAN, de representante, qualquer pessoa que faça hoje visita externa consegue estar utilizando essa nossa plataforma para fazer a gestão do roteiro. Então, será que ele está naquela loja? O raio, ele está dentro mesmo da loja? Porque muitas vezes ele falou que foi na loja, mas não está na loja. Então, isso é uma dor que acontece dentro do processo.
Então a ferramenta ela te dá essas visões através de mapa, de indicadores e também do controle da equipe se cumpriu ou não aquela rota. Além de você também ter alguns pontos que são importantes, que eu até citei, a questão da loja perfeita, que hoje está em alta no mercado, né? Perfect Store, Store Check, a galera fala bastante disso e é um ponto que a indústria vem buscando bastante. Então a IPDV hoje ela tem essa solução acoplada dentro da nossa entrega, dentro desta solução. Então a gente consegue coletar indicadores, gerar pontuações, entendimento se o sortimento é ideal para que você ganhe algum tipo de ponto. Então é uma forma de que o back-office, que a galera interna de trade consiga posicionar qual é a regra da companhia, o que a companhia precisa executar. Então imagine um promotor, ele chega na loja, ele precisa fazer o quê? Ele precisa falar com o gerente da loja, ele precisa verificar se ele tem alguma ação que foi executada, ele precisa olhar o estoque, ele precisa ver se o preço está no preço ideal, ele precisa entender o mix. Então, através da plataforma, você constrói esse racional, onde esse racional é replicado entre ambas as partes, tanto a parte interna como a parte externa, e você consegue acompanhar. Então, essa plataforma, ela tem todos esses entregáveis e, além de que você consegue também fazer qualquer outra coleta através de inteligência, que a gente costuma dizer, né? Quando eu falo da inteligência artificial, por exemplo, a Loja Perfeita, nós temos um módulo que também consegue atuar através da inserção da foto e você consegue avaliar, sem precisar inserir nenhum tipo de dado manual, você consegue também retirar esse conteúdo, né? Quais são esses pontos, se aquele sortimento está, se o planograma foi executado como deveria executar. Então é um spoiler aí, que aí eu abro também para o Lucas e para o Fábio falar, caso eles queiram comentar alguma coisa, mas entendo eu que esses são os principais entregáveis dessa plataforma que a gente tem hoje no mercado. E completando um pouco do que o Sullivan está falando, acho que um grande diferencial da IPDV é que o nosso processo de implementação do GTM, ele entra num processo de construção de fato a 4 mãos. A gente sabe que o nosso core business é tecnologia, porém, todos os nossos analistas vivenciaram de fato o merchandising, o trade marketing, muitos deles vieram dessa experiência de merchandising, de trade marketing, seja de agência, seja de indústrias, que na hora da implementação da nossa solução a gente não vai apenas ouvir o cliente, o que ele quer, e sim muitas vezes participar da construção, falar de experiências, falar daquilo que a gente já viu e funcionou, daquilo que pode ser diferente. Acho que esse processo ajuda nós a evoluir, porque a gente aprende com cada cliente que entra, e o cliente que entra com a gente a ver que ele não tá, a gente não está só sobre aquilo que ele quer criar. A gente está aqui também para ajudar ele a se desenvolver. Então, acho que esse diferencial é bem bacana na solução do GTM e a cada dia a gente tenta evoluir mais essa proximidade de processo. Eu não poderia deixar de falar que eu acho que, além de todos os pontos colocados, a IPDV, apesar de todo o tempo que está no mercado, da evolução que ela tem com essa plataforma, a gente entende que o preço hoje que nós temos para com o mercado, para com nossos parceiros e com os futuros, ele é muito competitivo versus o que a gente tem no mercado. Então eu acho que quem não conhece a plataforma da IPDV, quem ainda não teve a oportunidade de conhecer e se deparar com a nossa proposta comercial, eu acho que vale aqui esse bate-papo para que a gente tenha a oportunidade no futuro próximo poder estar conversando. Sobre gerenciamento do JBP, como é que ele beneficia as empresas no setor de vendas, por exemplo? Bom, vamos lá. Vamos falar um pouco então agora de uma outra solução. Aí a gente entra para a questão da solução de gestão de verbas comerciais, que é uma solução, aí só um spoiler, que a gente tem já... A gente fez há 10 para 12 anos, onde a gente fizemos a 4 mãos com a Sanofi, que é um dos parceiros nossos que a gente tem aí, que trabalha conosco há longos 12 anos. Então, isso também é um ponto importante. A IPDV fideliza os clientes que tem, são clientes duradouros. Então, hoje, na média dos nossos clientes que estão na nossa casa, é de 6 para 8 anos que continuam com o nosso serviço. Então, assim, como entra tudo aquilo que você falou, é o atendimento que faz a diferença, é as entregas, é a proximidade, é a evolução. Então, falando um pouco do GVC, que a gente chama de gestão e otimização de verbas comerciais, o grande foco dessa ferramenta é falar sobre a gestão do seu JBP, que nada mais é do que
o que você tem de estratégia, o seu planejamento, o seu calendário promocional, o que a indústria negocia com o varejista, o quanto ela vai, por exemplo, o quanto ela vai gastar numa marca, quanto ela vai gastar numa ação, como que isso vai funcionar durante o decorrer do ano, aquilo aconteceu, não aconteceu. Então, é uma forma de você gerenciar todos os seus investimentos, toda a receita que você tem. Ela tem alguns outros pontos que são importantes que eu vou dar aqui alguns spoilers, que aí entra um pouco nos entregáveis dessa própria plataforma. Então, além de ela fazer toda a gestão, que a gente fala orçamentária, a gestão dos orçamentos e do seu JBP, que é o calendário promocional, ela tem o fluxo completo desse processo. Então, ela vem desde a parte da gestão, que é a gestão do seu budget, que é toda essa questão de orçamento, ela tem toda a gestão dos seus contratos, então os acordos comerciais que você executa, então você cria-se acordos com a indústria e varejo, então você tem ali qual é o acordo, qual é a marca, qual é o produto, qual é a ação que vai ser executada, qual é o período, tudo isso integrado e com racionais lógicos que você tem criado pela própria companhia, linkando todas as áreas. Então, além de você ter o passo que a gente fala, né, o passo 1 do orçamento, você tem o passo 2, que é o passo do próprio acordo comercial. Um outro diferencial que essa solução tem é o compliance disso. Então, você foi lá, executou esse acordo, fez o acordo com o fornecedor, no caso a indústria, né? A indústria entre o varejo. Será que foi implementado isso? Será que isso aconteceu? Então a solução ela te traz essa entrega também. Então ela tem a auditoria daquele acordo, o compliance disso. Então o que foi negociado aconteceu de fato? Hoje muitas vezes a indústria e o varejo ela não tem essa troca. Ela faz, mas é num Excel ou vem por um WhatsApp. Ah, aqui é a foto veio de uma loja, mas aí você não sabe se é aquela loja mesmo. Será que é aquela loja? E se for, se ele tirou 4, 5 fotos de lojas distintas, falando que é de um único acordo? Então você contrata para estar em 30 lojas, só que você executa em uma. Então o acordo, né, a gestão da solução, ela envolve todo este fluxo, desde o acordo, como eu falei, agora a parte de auditoria e o processo de comunicação com o cliente. Então, muitas vezes, a ferramenta, hoje com a nossa ferramenta, no caso GVC, você se comunica com o cliente enviando um recibo digital. Então, o cliente recebe o recibo digital, dando ali a visibilidade do que foi negociado, se aquele acordo aconteceu, gerando o quê? Maior credibilidade entre a indústria e o varejo. Se o que você fez no seu JBP, se o que você negociou comigo, se aconteceu de fato. E hoje a ferramenta da IPDV faz esse 360 até o processo final, que a gente costuma dizer que é o pagamento disso. Então, se o que você negociou, implementou, se o seu cliente está satisfeito, o pagamento disso integrando com o ERP, no caso da indústria. Então, a IPDV faz a integração com SAP, TOTUS, Proteus, Oracle, entre outros players que a gente tem aí no mercado. Então, a ferramenta faz esse 360 desde o início do processo, como eu comentei, até o final, que é o pagamento deste acordo, desta ação que veio do seu JBP que você planejou. Lucas, Fábio, complementa? Eu acho que fica... O Sullivan deixou um espaço para vocês? Quase nada. Eu acho que o grande ponto aí desse produto da IPDV, aliás, de dois produtos, o GTM e o GVC, é que eles hoje se tornam uma coisa só. Esse é um grande diferencial competitivo hoje da IPDV para o mercado de trade, marketing, vendas e finanças. Porque tudo isso que ele falou, só para complementar, você tem no final todos os relatórios gerenciais, né? Além disso, você pode integrar, seja com outro tipo de plataforma de gerencial, que existe várias aí no mercado. Então a gente entende que ele fecha um ciclo para você, para que você possa rentabilizar o seu negócio, para que você possa ter a visibilidade e não deixar dinheiro na mesa. Lucas. Só contar um ponto importante, né? Essa ferramenta, quando ela foi criada, ela veio de uma dor, né? Ela veio da dor de um cliente nosso, e o principal problema era o compliance. Então, ele não tinha essa visibilidade de que aquilo negociado era aquilo que de fato acontecia. Então a gente passou por várias etapas. O nosso sistema ele é totalmente
atrelado à redução do compliance dentro da cadeia de execução. Então, nós passamos por auditorias já no sistema, auditorias externas que de fato credenciam que aquele processo, uma vez dentro da solução, ele tem valor de execução do início ao fim. Então, acho que essa dor desse cliente nos ajudou a se desenvolver e implementar uma solução que de fato gere segurança para o cliente, para a indústria e para o varejo que vivencia dentro dela. Então, é importante ressaltar que ela surgiu dessa necessidade e hoje virou o que virou dentro do ponto de venda. O Dio Rental está aqui com a gente, está participando com a gente. Uma ótima noite para você, obrigado também pelo seu alô. Ele deixa o boa noite e comenta: a IPDV pretende implementar o reconhecimento por imagem, a sua ferramenta? E aí ele comenta: conheço algumas ferramentas que são pioneiras e eu acho super interessante. Posso falar? À vontade. Bom, isso está dentro do nosso planejamento, é um dos desafios da IPDV para 2024. A gente hoje está em fase de homologação e testes da solução. Esse desafio, a gente sabe que no ponto de venda é diário, cada vez mais toma menos tempo do executor auditando e sim atuando dentro do ponto de venda. E a gente sabe que a leitura de gôndola por imagem, né, a inteligência artificial sendo aplicada nisso, ela gera um benefício tremendo. Obviamente que são vários desafios dentro do ponto de venda para se implementar uma solução dessa, né? Mas a IPDV sim tá no nosso roadmap para entre final de 2024 e início de 2025 conseguir dar go live dentro desse mar que é a inteligência artificial dentro da nossa solução. Querem complementar alguma observação? Eu gostaria de comentar um ponto aí, como o próprio Lucas comentou. Nós temos já, né, a ideia do Lucas aqui é a gente criar escala disso. Nós temos alguns players já que hoje a gente utiliza a inteligência artificial, a gente já conhece sobre isso, já sabemos como funciona. Aqui a ideia é você criar escala. E aí a escala, querendo ou não, você precisa, né, trabalhar muito a máquina, testar muito a máquina, conhecer muitas imagens, ter leitura disso. Então, eu costumo dizer com os clientes também, né, como o próprio Dio, né, se eu não me engano, ele falou. Dio, isso mesmo. Isso. A vontade é gigantesca, todo mundo quer ter, né, inteligência artificial. Porém, a implementação disso não é tão simples como a gente imagina, o carregar, o tratar o produto. Por exemplo, a gente que tem bastante cliente no canal Pharma, você está dentro de uma loja no Pharma, ela é pequena, ela é estreita, para você tirar uma foto no espaço que você tem ali é complexo, para você ter a leitura e dar a visão disso. Então, assim, tudo é um certo trabalho que você tem que ter. Então, para a gente colocar isso de fato em escala no mercado, a gente tem essa preocupação aí, IPDV, por isso que nós estamos aí há 15 anos, para que quando a gente insira algo, a gente tenha a entrega e também que não seja algo tão caro, tá, pessoal? Porque ainda é muito caro para você ter essa questão de inteligência artificial, tá? Mas a gente está buscando viabilizar da melhor forma possível, tanto em investimento para o porte do cliente, como também as nossas entregas. Então eu vou pegar o gancho do Alessandro Araldi, que está com a gente aqui acompanhando. Obrigado também. Um abraço para você, Alessandro. E aí ele comentou: salve talentos, vocês são top. Eu queria saber o quanto a IA, a inteligência artificial, já está presente nas soluções da IPDV, ou como vocês estão pensando aí em implementá-las. Então já é um pouco disso que você acabou comentando. Dando um spoiler aí, né, a gente já está atuando com alguns clientes. Por exemplo, sobre leitura de imagem, a gente tem 2 pontos que a gente está atuando. Um que é a questão inserindo dentro do GVC, que é o Gestão de Verbas Comerciais, que a gente tem o desafio do descobrir o ponto extra. Então, descobrir qual é a ação. Então, eu chegar numa loja, uma loja tem um tipo de checkout, outra loja tem um tipo de ponto extra, uma ponta de gôndola. Tem loja que tem um tipo de vitrine, tem loja que tem um tipo de ponto para ser colocado. Então, a máquina precisa ser capacitada para isso. Então, hoje como funciona? A gente pega um cliente, entende quais são os principais pontos, quais são os produtos que ele quer avaliar, o produto carro-chefe, para que a gente consiga treinar a ferramenta e implementar. Para o quê? Para ter os ganhos de, além do ponto que o Lucas comentou, de você não ter o time ali de um roteiro que você faz hoje 5 visitas, talvez você começar a fazer 10.
Rentabilizar um headcount, a gente sabe que um headcount hoje, o valor é altíssimo mensalmente, um cara que é registrado, né? Então isso já é um valor alto. Então quando você tem uma IA implementada, você foca para que ele busque outros pontos dentro do ponto de venda, para que ele crie mais relacionamento, para que ele consiga mais espaço, né, entre ali o próprio gerente da loja. A questão dos pontos extras é para que você tenha um compliance com maior segurança, para que na inserção da foto já comprove que é o espaço e o seu produto que você negociou já está presente naquela ação que foi negociada. Além do tempo, você também tem toda a parte de compliance, que isso é importantíssimo quando você fala de grandes indústrias. Então, eu acho que a IA, ela tem grandes entregas, são grandes pontos importantes que eu vejo que se faz necessário dentro do fluxo, porém, a gente ainda, eu costumo dizer, né? A gente ainda está num passo, eu digo, tanto indústria quanto varejo, de pelo menos ter a implementação do básico do processo, que é o que eu comentei antes, né? O básico da gestão da verba, o básico do acompanhamento, para que aí com isso a gente evolua. A IPDV sempre fala isso. Vamos iniciar num primeiro passo, né? Que é a cultura, e vamos sentir a cultura da empresa. E aí no segundo momento a gente começa a falar de inteligência artificial e implementar isso e colocar isso em prática. Obrigado aí, né, Baraldi? Letícia Almeida, top pessoal, parabéns, está acompanhando vocês, parabenizam aí também o trabalho da informação, desse compartilhamento da experiência de vocês. O Dil, ele comentou o seguinte, Fabio, qual que é o nível de suporte da IPDV? Seria somente ajudar com a ferramenta ou vocês dão aí sugestões, estão sempre presentes, o que o cliente precisar, vocês estão ali de pertinho para poder acompanhar? Apesar da IPDV não ser uma empresa de consultoria, eu acho que o nosso trabalho, desde o nosso início, né, até pelo conhecimento, pelo fato de nós termos trabalhado muito, colocado a mão na massa, de fato, falando por mim, pelo Lucas, a gente sim tem um trabalho muito forte de não só falar sobre a plataforma, mas dar direcionamento com todo o nosso conhecimento na área de trade marketing, vendas e finanças. Lucas. Sem dúvida, eu acho que esse é o ponto-chave, levar o know-how da IPDV, e aí quando a gente fala o know-how da IPDV, é pela quantidade de segmentos que nós já passamos, pela quantidade de perfis de produto, tipos de mercado, ter essa vivência que os nossos clientes nos trazem, poder levar isso para outros clientes pô, esse caminho é bom, esse caminho talvez não funcione tanto, esse caminho seria melhor. A gente atua diariamente com o nosso cliente assim. Então, reuniões para nós é uma coisa farta. A gente gosta de participar, é muito bom porque vem muito conteúdo. Então, a gente está muito ativo e de fato é um diferencial, porque apesar da gente saber que as empresas de tecnologia, na sua grande maioria, trabalham com setup e depois manuais, conteúdos digitais que você vai lá e lê o conteúdo e aprende e você executa, a IPDV ela tem esse viés de continuar executando. Então, após a implementação, você não é largado, a gente continua ali do seu lado. Teve dúvida? Fazemos juntos. Precisou que a gente faça por você? Também fazemos. Então, acho que isso é o grande diferencial e o que nos aproxima do mercado e dos nossos clientes. Principalmente pela falta de tempo, né? Isso. Sullivan, é tudo tão corrido, eu ainda tenho que fazer. Verdade. Tem isso, eu acho que você ia trazer uma observação, né, Sullivan? Quando a gente fala de consultoria, falando da solução de gestão de trade marketing, é muito isso que o próprio Lucas comentou. Você está próximo do cliente. Mas quando você vai para as outras duas plataformas que nós temos, as outras duas soluções, precisa muito de know-how para implementar. Precisa conhecer muito do negócio. Por exemplo, a gente vem falar da questão de gestão de verbas comerciais. É engraçado, eu como faço as vendas junto com o pessoal da área comercial da companhia, a gente começa a falar para o cliente, mas como que você faz seu planejamento, seu JBP? Aí ele, eu faço assim, faço assado, ficam as dúvidas no ar, paira um entendimento, mas como é que você comprova o acordo? Quantos tipos de acordo você tem? Você negocia como? No canal direto, indireto? A verba fica assim, fica assado? Então isso já é uma venda consultiva. Você instiga o cliente a tentar... Opa, mas espera aí, como é que é? Ele olha e fala, é verdade, eu ainda não tenho esse conhecimento, eu preciso buscar. E aí é onde a gente começa a construir essa questão da consultoria. Então existe sim nas outras duas plataformas da IPDV, mais do que até na própria gestão de trade marketing, uma venda muito consultiva.
onde existe muito know-how aplicado dentro disso e que auxilia o cliente a entender. E aí entra o ponto que, como eu comentei, está no nosso DNA. A IPDV, ela entende a regra e, se for necessário, ela vai customizar, ela vai evoluir a plataforma conforme cada companhia. Nós não somos engessados ao ponto de você ter que seguir o que está no papel, é isso que você tem que fazer. Não, a gente descobre qual é a regra junto com o cliente, diz quais são as opções que a gente pode estar evoluindo e melhorando e a implementamos. Vocês podem falar um pouquinho da GOP? Sim. Claro. Sim, posso falar um pouco do GOP. Só o Sullivan fala, pessoal, vocês não vão achar que eu estou errado aqui não, tá? Tá ficando chato, mas eles vão dar mais uns spoilers aqui sobre isso, tá bom? O cachê do Lucas e o cachê do Fábio é mais caro, então deixaram o Sullivan falar mais. Deixaram para mim falar, mas como eu estou no dia a dia até por conta disso, eu até tenho um pouco mais de facilidade de explicar o conceito da plataforma, mas ambos aqui sabem qual é o conceito e estão aí alinhados com as nossas estratégias. Mas falando um pouco do GOP, o que isso gera? Isso aí foi muito legal, né? A gente descobrimos uma dor também no mercado através de um cliente, onde esse cliente nos conheceu por conta de um serviço que nós tínhamos com as indústrias, né? Então as indústrias tinham a solução da IPDV, de gestão de verbas comerciais, que mandava tudo certinho para ele, né? Ele falou, pô, que empresa é essa que manda as fotos, o recibo, os acordos, as execuções, tudo bonitinho, né? E aí a gente chegou nesse cliente, nos apresentamos e lá eles tinham essa dor, né? Uma dor da questão do inventário. Como é que eu faço a gestão do meu inventário da loja? Aonde está essa ação? Onde eu tenho um acordo? E aí PDV, a 4 mãos, isso há 5 para 6 anos, né, mais ou menos, a gente construiu essa solução que a gente chama de gestão de oportunidades no ponto de venda e digital. Como o Fábio disse, no e-commerce, né? A gente fala basicamente do que nessa ferramenta? É você ter a gestão de toda a receita. Então imagina o varejista, independente se ele é farmacêutico, alimentar, bens de consumo, qualquer perfil de varejista. Você hoje tem visibilidade do volume de receita que você tem para negociar dentro das lojas? Muitas vezes eles não têm essa visão. Então o que acontece? Quantas vezes você vai perceber que uma loja tem uma vitrine com um adesivo que ela negociou com a indústria durante um mês, porém ela está lá 3, 4, 5 meses. Então ele pagou por um mês e ficou lá 5, 6 meses nessa implementação. Então esse tipo de processo, a solução, ela te dá essas visões, ela te dá esses tempos e movimentos. Então, como ela funciona? A gente faz a gestão de todos os inventários, a gente pega todos os espaços mercadológicos que existem na loja, então coloca valores em cima disso, a 4 mãos com o próprio varejista, entende quanto que ele tem por loja, por tipo de loja, por tamanho de loja, por perfil de loja, cluster ou qualquer outra situação, aonde ele, tendo essa visibilidade de possíveis espaços para ser negociados, espaços ociosos, ele negocia isso com o elo contrário, que é a indústria, que entra o JBP da indústria. Então é a indústria fazendo o JBP com o varejista, mas é o meu varejista, no caso, tendo a nossa solução para negociar com a indústria. Então ele negocia tudo que ele tem em espaço dentro da loja, tendo todos os contratos e acordos, não tendo um espaço ou oportunidade que ele deixe em aberto. Creio eu que eu dei um resumo, eu vou abrir até para o Fábio falar um pouquinho sobre o GOP, que ele também tem um conhecimento legal sobre isso, que pode explorar um pouco mais, mas é uma solução basicamente nessa toada. Eu acho que a ideia aí, a gente teve essa oportunidade de desenvolver essa plataforma no mercado, que eu acho que é uma dor muito grande dos varejistas, e diferente da indústria, eu acho que é um movimento mais lento para a construção desse tipo de plataforma, mas de fato é você organizar suas lojas, você ver o tamanho das oportunidades que você tem em comercializar os espaços, né? Tipos de materiais, tipos de lugares, e dessa forma você gerar receita para o seu negócio, potencializar a sua loja por cluster, por tamanho, por localização. E eu acho que o principal ponto desse produto nosso é a questão de você não deixar dinheiro na mesa, né? Eu acho que é um potencial gigante que existe no varejo de criar esse formato de trabalho com todas as indústrias, a qual ele consegue ter a visibilidade
do que ele tem de espaço, do que ele tem de poderio, de dinheiro e fazer com que isso aconteça mensalmente, trimestralmente, anualmente, só que sim, ele não deixar dinheiro parado, ele não perder oportunidades de negócio. Lucas. Vou partir um pouquinho para a técnica, né? O que é muito bacana no nosso GOP é que ele é um produto de fácil implementação, ele está hoje totalmente escalado, então não são aqueles setups de ano, de meses, quando o varejo pensar em implementar uma solução dessa, ele fala, nossa, eu preciso alocar uma verba gigantesca porque é um projeto muito longo. Não, ele está tão escalado que hoje a gente tem prazos de implementação curtíssimos. O nosso cliente se surpreende porque muitas vezes a gente acaba empurrando ele mesmo, eu preciso da informação, preciso do dado, porque a ferramenta ela basicamente já vem encaixada, pronta, não limita a customização. Então, aquele cliente que ainda tem alguma necessidade, além de tudo o que a solução já tem, a gente escuta, a gente analisa e a gente implementa como customização. Então, acho que a gente conseguiu ganhar uma escala customizável dentro da necessidade do varejo. Então, isso é muito bom. E gera um conforto para o varejo, porque ele está comprando um produto que é grande com implementação de um pequeno. Isso independente da região. A gente fala Brasil, de localizações e tal, Independente da região. A gente nacionalmente consegue implementar da mesma forma. Vivian Martinez está aqui também participando, obrigado pela sua participação, pelo seu alô. Ela dá os parabéns pelo trabalho de vocês. As soluções inovadoras otimizam operações, melhoram a experiência e aumentam a eficiência com integração fácil, confiabilidade e suporte técnicos excepcionais. Olha isso. Elogiando aqui o trabalho. Obrigado, Vivian, pela sua observação. O Vitor Hugo traz o seguinte. Boa noite, pessoal. Eu gostaria de saber quais são as principais tendências que a IPDV está acompanhando para se manter sempre atualizada no mercado atual. Vocês não param nunca, né? O Lucas eu acho que pode falar melhor de tudo isso daí que ele vivencia na pele. Além da evolução das soluções, né, dos produtos terem escala e eles sempre se evoluírem conforme o mercado e os nossos clientes, tecnicamente falando, nós somos hoje uma empresa que usa tecnologia de ponta, então os nossos produtos eles são 100% escaláveis, todos na nuvem. A gente usa hoje a parceria com a Amazon, que todos estão alocados lá. A linguagem de programação que a gente usa hoje, ela é totalmente moderna, então a gente está aí no Flutter, que é uma linguagem inovadora para mobile. O nosso back-end, né, que é a parte administrativa da solução, a gente usa Vue, a gente usa toda a parte de banco de dados PostgreSQL. Então a IPDV se preocupa muito com a qualidade do produto que ela vende e em ter produtos que estão dentro do mercado ativo. A principal dor de uma solução é ela ficar obsoleta pela sua linguagem. E é uma preocupação constante da IPDV, paralelamente, andar com as tecnologias de inovação e a evolução do produto em escala. Então, acho que isso torna a gente sempre andando para frente aí nesse quesito. Quem complementa? Eu posso complementar sobre o que eu comentei lá no início. Uma das tendências que a gente foi buscar no mercado é toda a parte de UX, né? De refação de toda a parte de layout das nossas plataformas. Então, isso é uma tendência de mercado, buscar a melhor, de forma mais friendly, né? Como que hoje é uma palavra muito bem falada, né? Muito, vamos falar assim, customizável, aquela coisa que você consegue entender e deixar mais amigável para o próprio usuário. A ferramenta da IPDV hoje, a gente está mudando todos os layouts. Então a gente reestruturou todos e ainda estamos continuando. Temos aí, depois o Lucas pode citar alguns spoilers sobre as entregas, mas além de ter mudado todo o app, que nós mudamos agora, como o Lucas disse, as linguagens e tudo mais, a gente também está buscando essa tendência de ter um layout totalmente amigável para que os usuários tenham ali essa visão mais amigável. Isso é um ponto importante para o nosso negócio também. Sem contar as questões de inteligência artificial que a gente comentou, que é uma tendência forte de mercado para o nosso negócio. Isso aquelas questões de análises preditivas.
análises que a gente hoje busca para entregar para o nosso cliente. Então, por exemplo, a gente está, um outro spoiler, falando de um simulador de JBP, isso daí vai influenciar em análises preditivas. Então, a IPDV tem esses pontos que a gente pode... Tem coisas que a gente não pode falar ainda, né? Vai ficar na carta na manga, mas são coisas importantes de ser ditas. Então, assim, para o Vitor Hugo, obrigado pela pergunta, a gente está aqui sempre focando em evoluir a plataforma. E lembrando, o cliente é importantíssimo nisso. Ele traz para nós spoilers que a gente também entende que se faz necessário evoluir a plataforma e coloque ali no nosso roadmap, e isso entra numa evolução constante, sempre buscando tendência de mercado. Na visão hoje da IPDV, o que vocês ainda consideram grandes desafios? Quer começar, Fábio? Eu acho Ele estava pensando. Eu acho que assim, são muitas coisas, mas o principal de tudo é nós sempre mantemos esse processo de evolução contínua. Porque eu acho que isso envolve investimento, isso envolve material humano, né, as pessoas, e em constante evolução. Eu acho que tem um ponto que eles não colocaram, que é a concorrência também. A concorrência na parte de tecnologia hoje ela está cada vez mais forte, né? Nós participamos aí de eventos diariamente e você percebe o movimento que existe hoje em qualquer tipo de feira que você vai, falando para a área de trade, de vendas. É impressionante o tanto de empresas de tecnologias hoje nesse movimento. E aí principalmente pegando essa questão de inteligência artificial. Então eu acho que esse ponto de inovação é algo que ele passa profundamente pelas mudanças da IPDV. E eu considero o ponto-chave para o nosso sucesso contínuo. Como o Fábio falou, acho que hoje, aí falando um pouquinho mais da tecnologia, né? A mão de obra qualificada dentro do nosso segmento, ela é uma dor muito forte, acho que dentro de qualquer segmento, né? Mas como a gente é um segmento voltado mais para a técnica, é um mercado muito restrito, apesar dele ter crescido durante pós-pandemia de uma forma bem agressiva, ele ter passado por ondas de flutuação gigante, é uma dor grande, uma preocupação grande. A velocidade em que hoje a IPDV precisa estar conectada à tecnologia, como te falei, hoje você dorme e você está na tecnologia de ponta com o seu produto. Amanhã, Google, Apple, outros players gigantes do mercado lançam mais uma inovação. Pronto, você já está atrasado, tem que correr. Então, acho que essa constante vivência sobre tem que estar na ponta e tem que ter mão de obra qualificada, ela é uma dor geral e preocupante. Eu colocaria uma aí, vamos falar um pouco também da nossa área comercial e marketing também, que é importante. Mudaram-se muito as coisas, né? O formato de prospecção, como que você chega no cliente, hoje tudo de forma digital, como que você alcança, como você alavanca, como que você evolui, como você aquece o lead. Então, esses são desafios que a gente passa diariamente, modificação, avaliação da própria concorrência, como o próprio Fábio comentou, mas eu acho que é um trabalho muito minucioso internamente sobre a questão principalmente de prospecção, de aquecer os nossos clientes, de estar ali vivo, como o próprio Fábio também comentou do evento, estar em eventos. É desafiante você estar nos eventos hoje, trabalhar, montar, porque o que mais tem é concorrente dentro dos mesmos eventos que você está participando. Então, acho que as coisas ficaram muito mais transparentes do que era no passado, por conta das próprias evoluções e a concorrência, mas eu acho que quando você fala de buscar e desafiar, eu acho que é mais o dia a dia do como você conquistar os leads, o que você tem que tocar eles, aonde você tem que estar. E esse network que era antigamente, né, que era o boca a boca, cada vez mais vai caindo nesse sentido, e você precisa estar presente no marketing, no digital, precisa estar vivo dentro de um Google, de uma pesquisa, para que você seja visto na hora que alguém busque, você tem que estar lá. Então, esse é um desafio importante e é uma mudança que a IPDV vem fazendo aí de 1 a 2 anos. De 1 a 2 anos, mais ou menos, a gente vem focando muito nessa questão de prospecção e de olhar para o digital. E isso vem dando grandes resultados para a IPDV.
Ó, o Anderson Boing também está por aqui, deixa os parabéns para vocês, acompanhando aí também essa edição. Obrigado pela sua participação, Anderson. O Rodrigo Ferreira também, ótimo trabalho, excelente, comenta o Rodrigo. Fabio, se você pudesse deixar aqui para os nossos internautas, o pessoal que estão nos acompanhando nesse momento, como uma mensagem, uma observação, o que você deixaria? Eu acho que voltado para a parte da IPDV com os nossos produtos, eu acho que sem dúvida nenhuma, quando a gente fala da gestão de verbas comerciais, é algo que tem muito a crescer dentro das indústrias. Eu acho que as empresas estão começando a perceber isso claramente, então conte com a IPDV, nós estamos preparados para esse mercado, para esse tipo de solução, porque a nossa experiência é vasta e nós estamos aí com esse produto já há 12 anos no mercado. Lucas. Bom, primeiramente eu acho que eu falaria do mercado de tecnologia, a importância das empresas de tecnologia continuarem se desafiando, né? Acreditando nesse mercado, se capacitando para trazer soluções que de fato façam a diferença no ponto de venda, né? Falando do nosso segmento, eu acho que é um mercado que tem é um mar ainda de oportunidades, tem oportunidade para todo mundo, é gigantesco, né? Você fala de diversos segmentos. Então, a mensagem que eu deixaria é que as empresas de tecnologia elas acreditem mais nesse mercado e estejam mais focadas em desenvolver coisas que façam a diferença para o promotor, para o ponto de venda, para quem faz a gestão, para o trade marketing como um todo. Sullivan. Eu acho que eles falaram duas coisas muito bacanas aqui, acho que são a questão de se evoluir, de crescer, mas eu pegaria o gancho principal, que é agradecer primeiramente toda a nossa audiência aí, todo mundo que replica esse dado para nós, replica essa informação, porque o que eu recomendo pessoal, pelo menos nos procure, entenda, queira saber pelo menos o que é a solução, como funciona, porque de fato isso muda muito o processo interno dentro das companhias. Isso agrega, faz a diferença e te alavanca de uma forma que quando você tem uma implementação dessa, você vê um mundo diferente dentro da sua companhia. Você começa a se comunicar de forma diferente com o ponto de venda e isso é know-how para o resto do seu, vamos falar assim, né, da sua estrada, da sua jornada dentro do processo evolutivo que você tem. Basicamente é isso. Quer deixar um abraço aqui? Esse é o momento. Acho que queremos agradecer todos, né, que nos acompanharam, agradecer vocês aí pela oportunidade. Obrigado. Espero que seja o primeiro de muitos aí que a gente possa fazer. Com certeza. Eu particularmente queria agradecer a oportunidade, agradecer essa experiência que foi tão valorosa, foi tão gostoso estar aqui com vocês. Principalmente agradecer meu time do coração, que é quem ajuda a gente a diariamente atender os clientes, a crescer no mercado. Eu sei o quanto eu posso contar com cada um deles, que com certeza está aí com a gente participando. De coração, obrigado. Eu também agradeço a todos, agradeço ao Fábio e ao Lucas por me darem a oportunidade de estar aqui com eles, agradeço o pessoal da Podcast Executivo, que também aqui nos auxiliou, toda a equipe que está aqui conosco, aparentemente só parece que está nas 4, mas tem uma galera aqui, e isso é muito bacana, e a todos os possíveis clientes que venham falar conosco, que eu acho que é muito importante a gente bater esse papo. Obrigado, viu, pessoal? E os clientes já fazem parte desse time, dessa família IPDV. O Fábio falou, não vai dar para eu falar de todos os clientes, não, eu vou falar de um, vou falar do outro, mas são clientes realmente, muitos deles renomadíssimos, outros ainda não tão renomados, mas vão chegar lá. Esse é o objetivo de toda essa eficiência do trabalho da IPDV. Eu queria, em nome do canal Podcast Executivo, agradecer demais todo esse carinho de vocês, essa receptividade, não só comigo, mas como vocês comentaram, com toda a equipe, trazendo um pouco da experiência, né, da vivência, do dia a dia de vocês, falando aí da inteligência artificial, da tecnologia de ponta, de estratégias em sistemas, tudo pontos fortes hoje que a IPDV oferece nesse mercado, do trade, dos pontos de venda, fazendo a diferença, seja em indústrias ou seja no mercado de varejo, que é importante. Parabéns pelo trabalho de vocês, levo um abraço em nome do canal para toda a família IPDV e continuem fazendo a diferença aí.
Obrigado. Obrigado a você. Obrigado. Sucesso. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. E o nosso muito obrigado sempre pelo carinho de vocês aí do outro lado da tela. Muita gente fala, a gente está longe, mas está nada, está bem pertinho, participando, interagindo com a gente. E o Podcast Executivo agradece demais sempre todo esse carinho e essa interação de vocês. Vocês já sabem, Podcast Executivo é sinônimo de informação. E a gente deixa aqui também o nosso obrigado e uma ótima noite para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.